Vamos cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos ter alegria para a casa do Senhor nesta noite, pregar a palavra do Senhor, agradecer ao nosso Pai por Ele ter escolhido, né, cada um de nós para falar do amor dele. Porque o Senhor, Ele não depende de mim e de ti, mas Ele conta comigo e contigo para falar a palavra dele. Para sair desses quatro deste mundo falando do amor de Jesus. Muitos conhecem. Na verdade, muitos ouvem falar, mas não conhecem. Conhecer é seguir Jesus. Conhecer é buscar Jesus. Conhecer é servir Jesus. Isso. Só para não ficar minhas palavras, enquanto vocês procuram, Salmo 46, oh glória, só vitória. Independente de qualquer coisa, vamos se afirmar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que nos sustenta, nos põe de pé, viu? Ai de nós, o que seríamos sem ela e sem Jesus, né? Jesus é tudo na nossa vida. Agradecer a Ele pelo pão, pelo livramento que Ele sempre nos dá, pela graça, pela força, pela família que nós temos, pela congregação que nós temos, o templo de oração. Com Jesus, temos tudo e somos ricos, viu? Aleluia, Deus seja louvado. E diz assim na palavra do Senhor, Salmos 46, a fé perfeita em Deus. E diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela braveza. Há um rio cujos correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalado. Deus ajudará no romper da manhã. Pode ficar glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque Ele é Deus, aleluia. A palavra do Senhor em Salmos 46, ela vai dizer que a fé perfeita em Deus. A palavra diz claramente que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio, onde traz alegria, onde traz gozo para nossas almas. O Senhor é a nossa fortaleza, onde traz força, onde não tem. O Senhor está sempre presente, sempre nos põe de pé, por causa da força do nosso Pai. Passamos por luta, passamos por peleja. Eita, o barco está balançando. Parece que vai ali, vai afundar, vai virar e a gente vai ali, ó. Mas não, querida. O Senhor diz que Ele está conosco. E Ele é a nossa força. Ele é o nosso refúgio. Acima de todas as coisas. Você só não vê isso se você não buscar Deus, a qual faz milagre. Ele transforma o impossível para possível. Todo aquele que crê verá a glória de Deus. Todos aqueles que creem. Então somente creia, não duvide. Ali aqueles discípulos, eles estavam todos dentro do barco e achando que Jesus dormia e não estava vendo a agonia, a tempestade ou aquele barco balançando daquele jeito. Mas o Senhor, Ele vê todas as coisas. Tem situações em nossa vida que acontecem, é o nosso Pai permitindo, testando a nossa fé. O Senhor diz que sem fé na palavra dele é impossível agradar a Deus. Tem que ter uma fézinha, um tamanho do grão de mostarda que o nosso Pai fala. Ai, meu Fabrício, vai ser muito difícil. Falar é fácil, eu quero viver. Vai viver. Cada um tem sua luta. Mas uma coisa nós podemos
nós na verdade sabemos que o Senhor coloca aqui, ó, nos nossos lombos, tudo que nós suportamos. Ele não coloca nada demais e nem a menos, é a medida certa. Mas temos a certeza e a convicção que o Senhor está conosco, que Ele é a nossa força, Ele está no meio dela, e jamais cada um que segue a Cristo não desista de Cristo. Com Jesus está difícil, mas sem Ele não desista. E jamais o povo dele será abalado. Será abalado se eu e você deixar se abalar por umas coisas. Sabe por quê? Temos que olhar que Jesus passou por coisas piores do que a gente passa no dia de hoje. Como foi dito, eu também tenho o hábito de dizer todo dia uma coisa, todo dia uma agonia, todo dia uma picuinha. Meu Pai do céu, só Jesus para nos salvar, para nos dar graça, nos dar força. Só Jesus. Mas contudo, nós seremos mais que vencedores. Não existe vitória sem luta. Como o nosso pastor sempre fala, não existe vitória sem luta. Tem que ter luta. Todos os discípulos de Jesus passaram por luta. E Jó, tanta coisa se passaram com Jó. Jó perdeu tantas coisas. Jó ficou leproso. E até a própria mulher dele disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas também é porque ela estava aflita também, vendo tanta situação. O marido leproso, o marido ali com tanta coisa. É como se fosse, a gente olha para um lado, olha para o outro. Até mesmo clama ao Senhor e tem momentos que ele fica em silêncio. E aí para algumas pessoas entra em desespero, achando que o nosso Pai não está ouvindo, mas Ele está ouvindo. Porque há tempo para todas as coisas. Há tempo de Ele responder e há tempo de Ele agir. E que o Senhor nos entregue muita calmaria, muita paciência para saber esperar esse tempo do nosso Deus. Porque sabemos que as coisas não estão nada fácil. A Bíblia diz que o mundo já nos maligno, as maldades já estão se avançando, mas é a palavra de Deus se cumprindo. Seremos guardados e protegidos para aquele que busca Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está servindo Cristo, aquele que está falando da palavra de Cristo. Isso podemos ver a proteção de Deus, porque nós agarramos a palavra dele, dizemos como foi dito, e a palavra de Deus fala que mil cairão ao teu lado e 10.000 ao teu direito, jamais seremos atingidos. E podemos ver o adversário, ele fica 24 horas ao nosso derredor, procurando falha, procurando ali o que futucar. Ele não vem por si, ele manda, ele envia. Mas quem está dando brecha? Mente vazia realmente é a oficina de Satanás. Mente vazia. Então que todos os dias da nossa vida possamos se encher da presença do Senhor, do Espírito Santo dele, da palavra dele, do mandamento dele. Falamos e colocamos em prática. Aleluia. Veremos a calmaria do nosso Deus, veremos o refúgio, veremos a força do nosso Deus, a graça dele, o que nós precisamos todos os dias da nossa vida. E agradecemos a Ele pelo fôlego de vida qual nós temos, porque nós deitamos e levantamos e o Senhor nos sustentou. É isso. O Senhor é bom. Nós não somos merecedores de nada. E o Senhor sempre bondoso, o Senhor sempre ajudando, o Senhor sempre ali estendendo as suas mãos, dizendo: filhas e filhos, eu estou aqui. Mas ele fala que ele não é invasor. Você precisa dar espaço no seu coração para que o Senhor venha ali fazer morada e começar a fazer o mover dele na sua vida. Tem muitas coisas pendentes que era para ser realizado e não foi realizado. Porque será, irmão Fabrício, será
portas se abrem. E aquele que busca, acha. Se eu e você não bater, nada vai se abrir. E se eu e você não buscar, a gente não vai achar nada. Porque o que cai do céu é somente chuva. O Senhor espera de mim e de você atitude, para que venha ver o poder dele se movimentar. Aleluia, Deus seja louvado. Porque será que Deus livrou Daniel da cova de leões? É simplesmente isso? Não. Qual foi a forma? Ele se disponibilizou, ele orou a Deus, ele buscou a Deus. E o Senhor ali concedeu um milagre para ele. Imagine eu e você cercado de leões, preso. E aí? Se não for o nosso Deus, você acha que vai acontecer o quê? Aleluia. Com Jesus estamos salvos. Com Jesus estamos livres. Mas livre com Ele. Não é livre para fazer qualquer coisa. Quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos o nosso Pai como o único Salvador da nossa vida, não é para a gente fazer o que a gente quer, no momento que a gente quer, quando a gente quer, é no momento e na hora do nosso Pai. Aleluia, Deus seja louvado. O Senhor diz que é para a gente obedecer. A vitória é a obediência. Se você obedece, você obterá vitória em nome do Senhor Jesus. Às vezes existe um fardo tão grande, tão pesado, que fisicamente, aparentemente, parece que não tem nada, mas espiritualmente você parece que está daquele jeito, igual a Jesus, carregando a cruz, ó. É assim mesmo, irmã. Mas só Deus tem, viu? Só Deus. O choro vem, a tristeza vem, porque somos seres humanos. Mas nós não podemos permanecer sempre no choro e na tristeza. Mas ela vem. Jesus chorou, Jesus ficou triste. Ele não permaneceu. É igual como nós. Não devemos permanecer. Não devemos se entregar à tristeza. Não devemos ficar somente ali buscando aquela coisa, né? Aquela melança. Não precisa. O Senhor diz que é para a gente ser forte e corajoso. Em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, a qual Ele me deu, foi Salmo 46. E o Senhor vinha dar força, vinha dar graça a toda a família, a todo o casamento. Em nome do Senhor Jesus. Josué determinou que a casa dele serviria ao Senhor. Mesmo que não servisse, mas ele determinou. E como diz as nossas palavras, é poder. Então vamos se esforçar para que tudo saia dela, das nossas palavras, palavras boas, palavras que venham edificar o coração, palavras que venham dar conforto ao próximo, palavras quando o próximo está caído, a gente venha dar para que ele venha se levantar, se despertar. E isso tudo abaixo de Deus, porque nós estamos chamados e somos instrumentos na mão do Pai. E é Ele que nos chama e Ele que lança. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Né? O importante é que a gente tenha vida. E que a gente venha buscar todos os dias da nossa vida. Assim se esforçar para que a gente venha estar bem. Para que a gente venha ter saúde. Né? Com Jesus a gente tem tudo. E o Senhor vinha restaurar cada família e cada casamento. Ele vinha libertar o que é desnecessário. Ele vinha colocar tudo no seu devido lugar. Ele vinha visitar casamentos separados. Ele vinha visitar a família destruída. E nesta noite haverá libertação. E nesta noite haverá restauração. E nesta noite haverá renúncia. E nesta noite, em nome de Jesus, e os anjos do Senhor visita todos, em nome de Jesus. E o Senhor abençoe todas as casas, todas as famílias. E abençoe também todos os nossos filhos. Aleluia, Deus seja louvado. E o Senhor abençoe as nossas parcelas de perto, de longe. Aleluia, Deus seja louvado. O Senhor diz que é para a gente orar um pelos outros. Aleluia,
seremos em nome de Jesus. Amém, igreja?